Quando a morte se aproxima, algo silencioso começa a acontecer dentro do ser humano. O corpo pode ainda respirar, o coração pode continuar batendo, mas a alma já inicia um processo de desligamento. É um momento em que o espírito começa a se afastar do corpo físico, como alguém que lentamente desfaz os laços de uma roupa que já não lhe serve. Allan Kardec descreveu esse instante como uma transição delicada e sagrada. O ponto em que a matéria e o espírito se separam e a alma volta a sentir o peso de tudo o que viveu. O último sentimento da alma não é um grito, nem uma dor física. É uma percepção profunda e silenciosa do que realmente importou. Nesse instante, todas as máscaras caem. Nenhum título, riqueza ou aparência tem mais valor. O espírito, liberto das ilusões da carne, sente com clareza o que antes estava encoberto pelas distrações da vida. É como se uma cortina fosse retirada, revelando a verdade sobre si mesmo e sobre o caminho que percorreu. Kardec ensinou que o espírito, ao se desprender do corpo, passa por uma espécie de revisão natural. Ele sente, em ondas, tudo o que causou, tanto o bem quanto o mal. Não é um julgamento imposto, mas uma percepção espontânea. A alma sente o eco das próprias atitudes, as alegrias que proporcionou, as dores que causou, e compreende que cada escolha teve um significado mais profundo do que imaginava. É um momento de lucidez espiritual, em que a consciência, antes fragmentada pelas preocupações humanas, se expande para enxergar o quadro inteiro. Esse último sentimento não é igual para todos. Em alguns, manifesta-se como paz, em outros, como angústia. Tudo depende do estado interior que a pessoa cultivou ao longo da vida. Aquele que viveu em harmonia com sua consciência sente leveza, como se voltasse para casa depois de uma longa viagem. Já quem se prendeu ao orgulho, à inveja ou ao egoísmo, sente um peso que o impede de se elevar. A dor, nesse caso, não é castigo, mas o reflexo natural de uma alma que percebe o quanto desperdiçou de amor e de tempo. Allan Kardec dizia que a morte não é uma ruptura violenta para o espírito preparado, mas uma libertação gradual. Para o homem de bem, é como o desatar de um nó que já estava frouxo. Para o espírito ainda materializado, é uma luta entre o apego e o chamado da eternidade. O sentimento que predomina nesse instante é o da verdade interior, uma verdade que não pode mais ser escondida. É o encontro inevitável da alma consigo mesma. E nesse encontro há algo profundamente humano e divino ao mesmo tempo. A alma sente amor, sente arrependimento, sente gratidão. Tudo misturado em um único instante de lucidez espiritual. É como se todo o sentido da existência fosse resumido em uma emoção indescritível, o reconhecimento do que realmente valeu a pena viver. Alguns espíritos relatam que antes do desligamento total, veem rostos queridos, lembranças de momentos simples, gestos de bondade que antes pareciam pequenos. Essas recordações iluminam o espírito e lhe oferecem conforto. É como se o universo dissesse: veja, você amou, você foi amado, e isso é o que permanece. O último sentimento da alma é, em essência, a lembrança do amor. Mesmo o espírito que se debate na dor de sua consciência carrega no fundo a centelha do bem que um dia cultivou. Nenhum gesto de bondade se perde, nenhum perdão é em vão. Tudo volta, como um eco suave, no momento em que a alma atravessa o limiar entre o mundo material e o espiritual. É por isso que Kardec dizia que o verdadeiro preparo para a morte começa na vida, nas escolhas diárias, na maneira como tratamos os outros, na paz que construímos dentro de nós mesmos. A morte, então, não é o fim, é apenas o espelho onde a alma se vê por completo. A alma, ao perceber que o corpo começa a enfraquecer, sente um misto de confusão e despertar.
Nos primeiros instantes, ainda há uma ligação entre o mundo físico e o espiritual. Kardec descreve esse momento como uma espécie de entorpecimento. O espírito percebe, mas de forma nebulosa, como quem acorda de um sonho. Ele sente o corpo pesado, mas começa a notar que já não depende mais dele. As dores físicas se afastam, mas permanecem as emoções, as lembranças e, sobretudo, as sensações morais. É nesse ponto que o último sentimento começa a se definir. Não há uma regra, não existe uma sequência exata. Cada espírito vive essa transição de acordo com o que foi construindo em sua jornada. Para alguns, o desprendimento é suave. Eles sentem uma presença amorosa ao redor, percebem uma luz acolhedora e compreendem com serenidade que estão voltando para casa. Para outros, o processo é mais difícil. A alma tenta se agarrar ao corpo, às pessoas, aos bens, às memórias, e quanto mais se prende, mais sente a densidade da matéria que precisa deixar. Kardec explica que o sofrimento, nesse momento, não vem da morte em si, mas do apego. O espírito que entende a continuidade da vida solta as amarras com gratidão. Ele sente um último impulso de ternura, uma espécie de despedida silenciosa, e aceita o chamado para seguir adiante. Já o espírito que tem medo, que viveu negando a dimensão espiritual, experimenta uma resistência interior. É como se lutasse contra a própria libertação. Esse conflito é o que gera angústia e perturbação. O último sentimento, portanto, é um reflexo direto da forma como a alma viveu. Aquele que cultivou a bondade e o perdão sente um calor suave, uma vibração de paz. Não há medo, apenas um reconhecimento de que tudo continua. Ele percebe os rostos amados que partiram antes, sente a presença de guias e amigos espirituais que o envolvem com ternura, e uma profunda sensação de segurança o acolhe. O espírito entende que não está morrendo, mas voltando ao estado natural de onde veio. Para os espíritos endurecidos, esse instante é de espanto. Eles veem o corpo imóvel, ouvem vozes, mas não compreendem o que está acontecendo. Tentam falar, tocar, pedir ajuda e não conseguem. Essa confusão pode durar minutos ou dias, dependendo do grau de desapego e de elevação espiritual. Aos poucos, porém, a verdade se impõe. O espírito percebe que já não pertence ao mundo físico. E nesse momento de clareza surge um sentimento profundo, o reconhecimento do que realmente conta. Allan Kardec descreve que, ao compreender a nova realidade, o espírito sente uma espécie de arrependimento instintivo. Não é o remorso humano, cheio de culpa e desespero, mas uma lucidez que o faz desejar ter amado mais, perdoado mais, compreendido melhor as pessoas. Ele entende que a vida foi uma oportunidade de crescimento e que tudo o que não foi vivido em harmonia precisará ser reparado. Esse sentimento é o primeiro passo da evolução espiritual após a morte. A alma, então, começa a se libertar de tudo o que aprendia. Sente o desapego se transformar em leveza, o medo em confiança. Percebe que não está sozinha, que há algo maior guiando o processo. E esse algo não é uma força fria e impessoal, é o amor divino, a energia que sustenta todas as existências. Quando o espírito se entrega a esse amor, ele sente uma paz que nunca conheceu enquanto estava encarnado. É o instante em que o último sentimento da alma se transforma em luz. O corpo, nesse ponto, já é apenas uma veste vazia. O espírito o observa com respeito, mas sem apego. Ele entende que aquele corpo cumpriu seu papel e foi apenas um instrumento para o aprendizado. Essa compreensão liberta. O espírito sente que tudo o que realmente pertence a ele continua intacto. Os afetos verdadeiros, as virtudes conquistadas, o conhecimento adquirido e o amor que espalhou. O resto fica para trás, como folhas que caem no outono. É nesse desprendimento que a alma começa a sentir o que Allan Kardec chamou de a consciência do merecimento.
O espírito percebe com total clareza a qualidade de suas próprias vibrações. Ele não é julgado por ninguém, apenas sente o que é, e isso basta. Se viveu com bondade, sente leveza e harmonia. Se viveu no egoísmo, sente densidade e escuridão. É a colheita natural do que foi semeado em vida. E então, num instante de completa entrega, o espírito dá o passo definitivo. O último sentimento se dissolve e o ser desperta em outro plano de existência. Nesse despertar, o espírito experimenta uma sensação inédita. Tudo o que antes era limitado, o corpo, o tempo, o espaço, se dissolve diante de uma percepção muito mais ampla. A alma sente que pode ver além das paredes, ouvir sem o uso dos ouvidos, compreender sem palavras. Mas junto com essa expansão vem um sentimento profundo e inevitável, a consciência plena de si mesma. É nesse instante que o último sentimento da alma se revela em sua forma mais pura. Allan Kardec afirmava que a passagem do plano material para o espiritual é acompanhada por uma clareza que o ser humano raramente alcança em vida. O espírito vê o que fez, o que deixou de fazer e, principalmente, sente os efeitos de cada escolha. Não há ilusões nem justificativas. A alma não se engana. E é justamente por isso que muitos espíritos relatam, através das comunicações mediúnicas, a surpresa e até a dor que sentem ao perceber o quanto poderiam ter sido melhores. Mas não se trata de punição. O que ocorre é um despertar da sensibilidade moral. O espírito compreende que todo ato, mesmo o menor, deixa uma marca vibracional. Cada palavra dita, cada pensamento emitido, cada gesto de amor ou de indiferença se reflete na sua própria energia. E quando essa energia é sentida em sua totalidade, a alma entende o valor do bem e a consequência do mal. Esse é o último sentimento antes da plena libertação, a percepção exata de quem se tornou. Para alguns, esse instante é de profunda serenidade. O espírito sente gratidão por tudo o que viveu, pelas alegrias e também pelas dores. Ele entende que as dificuldades foram mestres silenciosos e que as perdas abriram espaço para o crescimento interior. Esse sentimento é luminoso, como um pôr do sol calmo depois de uma longa jornada. Para outros, porém, a sensação é diferente. Um peso, uma melancolia, o reconhecimento de que a vida poderia ter sido mais útil, mais amorosa, mais verdadeira. Kardec dizia que esse é o primeiro contato da alma com sua própria consciência espiritual e que ele define o tom da próxima etapa da existência. O espírito bom não teme esse momento. Ele o acolhe como um reencontro. Sente-se atraído por forças sutis, por vibrações que o conduzem para regiões mais elevadas. É recebido por amigos espirituais, guiado por laços invisíveis de amor que o envolvem e o fortalecem. A sensação é de leveza e retorno, como quem finalmente chega a um lar que sempre existiu, mas que havia esquecido. O último sentimento, nesse caso, é um misto de ternura e plenitude. Já para o espírito ainda preso às paixões materiais, o despertar é mais conturbado. Ele sente frio, solidão, estranheza. À sua volta, percebe um ambiente que reflete o próprio estado interior. Allan Kardec explicava que, no mundo espiritual, o ambiente não é imposto, mas construído pelas vibrações do próprio ser. Assim, aquele que viveu no egoísmo se vê cercado por sombras criadas por seus próprios pensamentos, e aquele que cultivou o amor vê a luz se expandir ao seu redor. O último sentimento, portanto, é o espelho do que a alma foi. Nada é escondido, nada é disfarçado. É o instante em que a verdade interior brilha sem filtros. Alguns espíritos descrevem esse momento como uma lembrança de todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Revêem rostos, sentem emoções antigas, percebem o efeito de suas atitudes sobre os outros. Se feriram, sentem a dor que causaram, se ajudaram,
Sentem a alegria que semearam. Tudo retorna, não como castigo, mas como aprendizado. Kardec dizia que a justiça divina é perfeita porque está inscrita na própria consciência. Nenhum espírito precisa de um tribunal externo para ser julgado. A lei está dentro de cada um. Quando a alma se desprende do corpo, essa lei se revela com total clareza, e o sentimento que surge é o da responsabilidade espiritual. É nesse ponto que muitos compreendem que a verdadeira felicidade não depende de riqueza, poder ou sucesso, mas da harmonia entre o que se sente e o que se faz. Esse último sentimento é como uma chama que ilumina tanto a dor quanto a esperança. Ele mostra à alma tudo o que precisa ser reparado, mas também tudo o que já foi conquistado. E é nesse equilíbrio entre luz e sombra que o espírito dá o primeiro passo em direção à sua nova jornada, agora no plano invisível. Na medida que a alma se ajusta ao novo estado, começa a compreender o verdadeiro significado da vida que acabou de deixar. A matéria, que antes parecia tudo, torna-se pequena diante da vastidão que se revela. O espírito percebe que os problemas, os conflitos e até as dores físicas que um dia pareceram insuportáveis eram apenas experiências passageiras, instrumentos de aprendizado para o progresso do ser. É um despertar que mistura assombro e entendimento, porque pela primeira vez a alma enxerga o valor espiritual de cada instante vivido. Allan Kardec dizia que o espírito, nesse ponto, revê a existência com uma lucidez impossível aos olhos humanos. Ele percebe o enredo completo, os motivos pelos quais nasceu em determinada família, as circunstâncias que o cercaram, os encontros que o moldaram e até os sofrimentos que o purificaram. Nada foi por acaso. Cada desafio teve um sentido oculto, uma lição embutida. O último sentimento, então, transforma-se em compreensão. A alma entende que a vida é uma escola e que cada gesto, por menor que seja, contribui para o seu crescimento eterno. Mas essa compreensão também traz emoção. O espírito sente a profundidade dos vínculos que formou. As pessoas que amou, que perdoou, ou até aquelas com quem teve atritos, aparecem em sua memória como peças de um mesmo quebra-cabeça. Ele entende que ninguém entra em nossa vida por acidente. Tudo é parte de um plano maior de aprendizado mútuo. A alma sente um amor mais puro, que vai além da posse ou da dependência. É um amor espiritual, sereno, que compreende e liberta. Alguns espíritos, nesse estágio, relatam um sentimento de gratidão tão intenso que se transforma em luz. Eles percebem que, mesmo nas piores situações, houve auxílio invisível, amparo divino, proteção constante. É o reconhecimento de que nunca estiveram sozinhos. Kardec descreve que esse despertar é acompanhado por uma vibração de harmonia, como se o espírito começasse a sintonizar-se com as esferas mais elevadas do plano espiritual. O último sentimento, antes de seguir para dimensões mais sutis, é de gratidão pela oportunidade de ter vivido. Entretanto, há também os que sentem arrependimento profundo. Eles percebem o tempo perdido em preocupações fúteis, ressentimentos, disputas por vaidade. Vêm à tona lembranças de palavras duras, de gestos egoístas, de amores negligenciados. Mas mesmo esse arrependimento é um passo importante. Allan Kardec ensinava que a dor moral não é uma punição, e sim o início da regeneração. A alma que reconhece seus erros começa a desejar reparar o mal que causou, e esse desejo é o primeiro sinal de luz. Assim, o último sentimento não é igual para todos, mas em todos há um elemento comum: a revelação da verdade. A alma percebe o que realmente tem valor e o que não tem. Tudo o que era ilusão desaparece, como névoa diante do sol. As aparências se desfazem e só permanece o que é verdadeiro: o amor, a bondade, a consciência limpa. Esse é o patrimônio real do espírito.
Nesse instante, muitos descrevem ouvir melodias suaves, sentir aromas delicados, ou ver paisagens que não pertencem à Terra. São manifestações sutis das dimensões para onde serão conduzidos. Espíritos mais evoluídos, que já vibram em harmonia com planos superiores, são atraídos naturalmente por esses ambientes de paz. Já aqueles que ainda carregam mágoas e culpa permanecem por algum tempo próximos à crosta terrestre, até que se purifiquem o bastante para ascender. Em ambos os casos, o amor divino continua atuando, paciente e constante, guiando cada um de acordo com suas próprias necessidades. E é nesse momento de transição que o último sentimento da alma começa a se transformar em direção. O espírito, liberto da densidade do corpo, começa a sentir o chamado interior para seguir seu caminho. Não há imposição. É um movimento natural, como a água que busca o nível do mar. As vibrações da alma determinam o rumo. Quem cultivou a luz é atraído pela luz. Quem ainda carrega sombras busca os lugares que refletem essas sombras. Essa é a lei espiritual que Kardec tanto explicou. Simples, justa e inevitável. E assim, o último sentimento que começou como um eco de amor e verdade torna-se impulso. É a alma começando sua jornada de volta ao lar espiritual, guiada por tudo o que foi e tudo o que ainda precisa se tornar. Ao atravessar essa fronteira invisível entre o mundo físico e o espiritual, a alma percebe que o tempo já não existe como antes. Passado, presente e futuro se misturam em uma compreensão única. Ela vê os efeitos de suas escolhas se projetando como ondas, alcançando outras vidas, outras pessoas, outras existências. É então que surge um sentimento de profunda responsabilidade. A certeza de que tudo o que se faz, sente e pensa tem consequências que ultrapassam uma única encarnação. Allan Kardec chamava isso de a consciência integral, o estado em que o espírito começa a entender sua própria eternidade. Nesse momento, o último sentimento da alma se expande. Não é mais apenas a emoção de despedida da vida física, mas o despertar para uma nova realidade. O espírito sente que continua sendo quem é, mas agora sem o peso das limitações materiais. Suas emoções se tornam mais intensas e sutis ao mesmo tempo. Se o amor o guiou, ele sente um magnetismo irresistível em direção às regiões luminosas, onde reina a serenidade. Se o medo ou o ódio ainda o prendem, ele é atraído para lugares mais densos, onde poderá compreender e curar o que ainda falta aprender. Kardec explicava que o espírito é levado exatamente ao ambiente que corresponde à sua vibração interior. Não há engano, não há injustiça. A harmonia divina age com precisão, colocando cada ser no ponto onde encontrará as lições necessárias para o próprio progresso. Essa percepção causa no espírito um sentimento misto de humildade e admiração. Ele vê pela primeira vez o equilíbrio perfeito das leis universais e entende que nada está fora do lugar. Os espíritos luminosos descrevem esse instante como uma espécie de reencontro. Eles sentem uma alegria serena, como quem retorna de uma longa viagem e reconhece os rostos que o esperavam. Amigos espirituais, mentores e entes queridos aparecem envoltos em uma luz suave. Não há palavras, apenas uma troca de vibrações que transmite afeto e reconhecimento. O espírito sente o amor em sua forma mais pura, um amor que não exige, que não prende, que apenas acolhe. Esse é o último sentimento antes da completa integração com o plano espiritual, o amor universal. Já para os que ainda não alcançaram essa harmonia, a transição pode ser mais lenta. Eles vagam em estados de confusão, muitas vezes presos à ilusão de ainda estarem vivos. Sentem a saudade da casa, dos familiares, do cotidiano, tentam se comunicar, tocam as pessoas queridas e não são percebidos.
Esse sofrimento, porém, não é eterno. Aos poucos, o espírito vai sendo amparado por entidades benevolentes que o ajudam a compreender sua nova condição. Kardec relatava que, mesmo nas zonas mais densas, há sempre emissários da luz trabalhando pela regeneração das almas. E é aí que o último sentimento se transforma em aprendizado. A alma começa a perceber que tudo o que experimentou, o amor, a perda, a dor, o fracasso, teve um propósito maior. Nenhum sofrimento foi inútil, nenhuma lágrima foi desperdiçada. Tudo contribuiu para sua evolução. Essa compreensão desperta um desejo profundo de seguir adiante, de reparar os erros, de se tornar melhor. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a elevação espiritual, e ele nasce exatamente nesse ponto em que o espírito entende o sentido da própria dor. Allan Kardec dizia que o sofrimento do espírito não é castigo, mas remédio. É a forma pela qual a alma se purifica, se reequilibra e prepara novas oportunidades de progresso. Quando o espírito aceita essa verdade, algo muda dentro dele. O medo desaparece, a resistência se dissolve e ele sente uma paz serena tomar conta de seu ser. Essa é a transição definitiva, o momento em que o último sentimento deixa de ser uma emoção humana e se transforma em compreensão espiritual. O espírito então se entrega. Ele sente uma força amorosa que o envolve e o conduz, sem esforço. É como ser levado por uma corrente de luz que o direciona exatamente para onde deve ir. Não há dor, não há desespero, apenas um profundo reconhecimento do que é e do que está se tornando. A alma compreende que a morte não é perda, mas continuidade, que não há fim, apenas transformação, e essa percepção traz uma serenidade indescritível, como se o próprio universo a acolhesse de volta em seu seio. O último sentimento nesse ponto já não é mais individual. A alma sente-se parte de algo maior, conectada a todas as outras formas de vida. Ela percebe que o amor que deu e recebeu nunca se perdeu, que tudo permanece em um fluxo eterno de energia e consciência. E ao compreender isso, a alma finalmente encontra a paz que buscou em tantas vidas. Nesse estado de plenitude silenciosa, a alma começa a sentir algo que não pode ser descrito em palavras humanas: a unidade com o todo. O último sentimento se dissolve em algo ainda mais profundo, um estado de comunhão com a essência divina que sustenta o universo. O espírito percebe que não está separado de nada, nem das pessoas que amou, nem das experiências que viveu, nem de Deus. Tudo faz parte de um mesmo fluxo de vida e sabedoria. Essa consciência é tão vasta que o espírito, por um momento, sente-se como uma chama dentro de um fogo infinito, brilhando sem medo, sem limites, sem dor. Allan Kardec explicava que esse é o instante em que o espírito desperto compreende o verdadeiro significado da existência. Ele entende que cada encarnação é apenas um capítulo dentro de uma jornada eterna de aperfeiçoamento, que o amor é a força que o impulsiona e que toda dor é apenas um instrumento de lapidação. O último sentimento, então, transforma-se em um estado de harmonia tão intenso que o espírito sente vontade de irradiar essa paz para tudo o que existe. É o início do verdadeiro amor universal. Não mais o amor humano, condicionado e limitado, mas o amor divino que compreende, perdoa e abençoa. Nesse ponto, o espírito já não olha para trás com saudade, mas com gratidão. Ele reconhece que tudo o que viveu, os erros, as vitórias, os desencontros, foi necessário para que chegasse ali. Nada se perdeu. Cada gesto de bondade, cada pensamento sincero, cada lágrima derramada se transformou em luz. Kardec dizia que a alma, quando alcança esse nível de consciência, começa a compreender o papel que desempenha na obra divina.
Ela entende que a evolução não é apenas individual, mas coletiva, que todos os seres estão interligados em um mesmo destino de progresso e aperfeiçoamento. Esse entendimento traz uma ternura profunda. A alma olha para os que ainda sofrem na Terra com compaixão e muitas vezes escolhe voltar, reencarnar, para continuar aprendendo e ajudando. Ela não é mais empurrada pela necessidade, mas guiada pelo amor. O último sentimento que experimenta antes de seguir adiante é o de entrega total à vontade divina, sem medo, sem resistência. É um sentimento de confiança absoluta, como quem se lança nos braços de algo infinitamente sábio e justo. E então, em um silêncio sagrado, o espírito sente uma vibração luminosa o envolver completamente. Essa vibração não vem de fora, mas de dentro. É a própria alma despertando para sua natureza imortal. Ela percebe que sempre foi luz, mesmo quando acreditava estar perdida nas sombras. A morte, que antes parecia um fim, revela-se como um nascimento, e o último sentimento se torna o primeiro da nova vida. O amor em sua forma mais pura, livre de todo sofrimento. Kardec dizia que esse é o destino inevitável de todos nós. Por mais que a alma se perca, por mais que se desvie, sempre chegará a esse ponto de reencontro com a luz. Porque a vida é uma escola divina que conduz todos os seres, passo a passo, de volta à fonte da qual vieram. E é nesse reconhecimento que o espírito finalmente descansa. Ele não teme mais a escuridão, porque entendeu que ela também faz parte do caminho que leva à luz. Assim, o último sentimento da alma antes de deixar o corpo é o reflexo mais puro de tudo o que viveu. Um misto de amor, arrependimento, verdade e esperança. Mas à medida que atravessa o limiar e desperta para a eternidade, esse sentimento se transforma em paz. A alma compreende que nunca deixou de existir, que a morte é apenas uma mudança de morada e que o amor que cultivou será sempre a sua maior herança. E quando enfim se liberta, ela não olha para trás com medo, mas com um sorriso sereno, como quem entende o mistério, porque o último sentimento da alma é, na verdade, o primeiro passo da vida eterna.